Olá, seja muito bem-vindo ao nosso trabalho de IoT. E bom, como desafio proposto nesse módulo para a nossa dupla foi executar um projeto com o conhecimento adquirido durante esse módulo, a gente pensou em fazer um produto para ajudar as pessoas que sofrem com o autismo, que grande parte das pessoas que sofrem dessa condição estão sujeitas à sensibilidade a alguns tipos de som. E, bom, pensando nisso, a gente resolveu criar um circuitinho para captar a densidade sonora de determinados ambientes, pegar essas informações e enviar para a nuvem, e da nuvem as pessoas que têm algum familiar ou sofrem desse transtorno pode acessar esses conteúdos e ver se o determinado ambiente está seguro a circulação das pessoas que sofrem desse transtorno. Então, esses serão uns conteúdos que iremos abordar durante a nossa apresentação, passando tópico a tópico. Bom, antes de tudo, vamos entender um pouco mais sobre essa condição. Essa condição do autismo foi primeiramente elaborada um artigo em 1943 pelo alemão Leo Kanner, que apresentou as suas considerações a respeito desse transtorno. Bom, dia 2 de abril de 2008 é o Dia Mundial que a ONU declarou a consciência do autismo. Até mesmo muitas pessoas conhecem o Abril como o Abril Azul, de conscientização um pouco mais das pessoas a respeito desse mundo, né? Dessas pessoas que vivem com essa condição. Hoje, no Brasil, tem cerca de 2 milhões de pessoas que sofrem dessa condição. É um número significativo, mais ou menos 1% da nossa população atual hoje sofre dessa condição. Só no estado de São Paulo tem cerca de 300 mil pessoas que têm essa condição, né? E bom, o autismo ele interfere em várias maneiras em determinadas pessoas, mas a grande dificuldade das pessoas que têm essa condição é de se comunicar, de se expressar. Isso prejudica muito na interação social das crianças e dos adolescentes que possuem, porque elas não conseguem se expressar, né? A imperceptibilidade auditiva é o assunto que iremos tratar, que é onde uma grande parte dos autistas tem. Ela faz com que as pessoas que têm essa condição que ela não pode ser exposta a alguns determinados tipos de som, pois isso pode causar desconforto, dor de cabeça e até mesmo os ataques das pessoas, né, que têm algum transtorno de autismo. Bom, cerca de 90% dos autistas têm essa condição. E grande parte deles estão ligadas entre 40 e 50 decibéis, que é uma densidade sonora que manifesta geralmente muita dor de cabeça nas pessoas que sofrem dessa condição. Mas como futuros engenheiros, podemos ajudar a facilitar a vida dessas pessoas, né? Pensando nisso, a gente usou como os simuladores, né? O Tinkercad e o ThinkSpeak. O Tinkercad para fazer a parte do comando e o ThinkSpeak para fazer a leitura em nuvem. Bom, vou falar do circuito, dos seus componentes, da nuvem, mas eu acho melhor, para melhor didática, a gente ir no simulador e ver como funciona, né? Aqui é o simulador, aqui é o nosso circuito, e bom, aqui como a gente pretende captar ondas sonoras e aqui no simulador não tem como fazer essa captura, a gente utilizou esse fotoresistor que vai servir para nós como uma espécie de microfone e a gente vai variar nele a densidade sonora. Aqui vemos dois LEDs. Esse LED aqui vai ficar aceso a partir do momento que o nosso circuito energizar. Aqui é outro LED. Esse LED ficará aceso somente se a gente passar
da calibragem do nosso aparelho, que está regulado entre 40 e 50 decibéis. Aqui temos nosso Arduino, a nossa placa de comunicação de Wi-Fi e um LCD aqui para melhor compreensão, né? Então vamos lá, vamos iniciar aqui. Bom, iniciando aqui, né? Aqui tá tudo ok. A parte do código também aqui, né? Vamos falar aqui, ele está captando zero ruído, porque eu não mexi no meu fotoresistor ainda. A partir do momento que eu tenho uma variação em cima do meu fotoresistor com esse cursor, ele irá captar som. Bom, aqui você percebe que ele está com ruído de 38 decibéis. Bom, esse ruído, o nosso aparelho não está calibrado para frequências abaixo de 40, para avisar o seu usuário. Então, se a gente, a partir do momento que a gente mudar o cursor, mais ou menos, vamos ver. Vamos. Aqui. Aí. 48. Então, aqui, a partir desse momento, você percebe que ele está ligado, que ele está lendo esses dados, está enviando esses dados constantemente à nuvem, por causa que, a partir do momento que ele passa da nossa calibragem, é um momento de alerta. Começar a alertar que aquele ambiente não é seguro para pessoas que sofrem dessa condição. E agora também, um pouquinho falando sobre esse código aqui. É um código basicamente tudo que a gente viu em sala de aula, tipo a parte de comunicação do LCD que foi vista, a parte de stream de comunicação, essa parte aqui muito importante que é a parte de comunicação entre a nossa porta USB Wi-Fi e a nossa nuvem, a parte de comunicação de leitura do nosso cursor aqui, né, do nosso aparelhinho que está simulando o som aqui, a densidade sonora. A todo momento esses dados estão sendo enviados, né, e está sendo recebido na nuvem. Aqui a parte de comunicação e a parte de transformação de char aqui também, que foi visto tudo em sala de aula. E então agora, a gente mudando aqui para a parte da nuvem, podemos ver a variação dos nossos dados. Aqui seria a parte que ele estava em repouso, né? Aqui está marcando zero ruídos. A partir do momento em que ele começa a marcar, essa marca começa a subir, ó. Está mantendo em 48, que foi o valor que a gente tinha colocado aqui no nosso cursor. Agora está em 46, porque eu mexi. Mas ele vai marcando. Se eu descer lá, ele vai descer. E aqui é outro gráfico que aqui você podia ver que ele estava em repouso, mas a partir do momento que ele começou a fazer uma leitura, ele subiu aqui, né? Então, a partir do momento que ele marca ele ultrapassa a barreira de 40 e 50, é um sinal de alerta para as pessoas que aquele ambiente já não atende à restrição do nosso aparelho, que foi regulado lá. Aí aqui a pessoa pode acessar e ver que naquele momento não é seguro uma pessoa que tem esse transtorno ir até o local. É basicamente bem fácil de entender. Então, a nossa primeira ideia era pegar esses valores e enviar também para um aplicativo de celular, mas devido a alguns problemas a gente não conseguiu realizar. Mas isso daí é facinho de resolver ao longo do nosso curso. Bom, agora voltando aqui, expliquei a parte do circuito, que é a parte que a gente utilizou o fotoresistor para servir como o nosso captador de som, né? E a parte aqui do circuito, dos componentes foram todos explicados, né? Das partes dos resistores que limita a circulação, né? São os limitadores de corrente.
Então, agora falando a parte da programação, também deu uma mencionada. Aqui está a parte da comunicação entre o aparelho e a nuvem. Aqui está a parte do LCD e aqui está a parte de comunicação ao todo, né? Bom, aqui seria uma apresentação na prática, como eu fiz ali, né? A gente pode passar direto nesse slide aqui. É a variação do nosso fotoresistor e aqui é o gráfico já marcando a sua variação. Você pode perceber que aqui é bem como se fosse em um local público, né? E os ruídos que ele foram captando, ele foi distorcendo o gráfico. Nesse outro aqui você pode perceber que até um certo ponto o local era seguro para as pessoas que sofrem com a condição do autismo, mas a partir desse certo ponto aqui, esse local já não passou a ser seguro, pois aqui a densidade do som ultrapassava a barreira dos 40 ou 50 decibéis. Então, mas como podemos aplicar esse produto? Bom, uns lugares como shoppings, por exemplo, as pessoas que têm a vontade de passear com seu filho, com seu parente, tem essa condição e quer ir no shopping, quer saber se nesse local é seguro levar a pessoa, que ela vai conseguir ir até lá e não vai sofrer nenhum estresse, nenhuma dor de cabeça, poderia ser instalado lá. Então, a partir do momento que a pessoa pegasse o celular, poderia averiguar se o local estaria seguro ou não. Restaurantes, por causa que se a pessoa quiser jantar ou almoçar no restaurante e talvez no restaurante tenha show, tenha algum evento e a pessoa não, a densidade sonora ultrapassou o recomendado, a pessoa pode escolher não ir naquele restaurante e optar por outro restaurante e facilitar a vida da pessoa que sofre dessa condição. E lugares públicos, como museu, como praças, como lugares fechados, né, que tem um grande circulação de pessoa, e a partir do momento que tem uma grande circulação de pessoa, a densidade sonora pode tender a variar. Então, a partir do momento que a pessoa tem esse aplicativo em mão, pode ver e perceber se aquele lugar é adequado ou não. E bom, agora falando um pouco da conclusão, concluímos que um ato tão simples como esse que a gente pode estar fazendo, pode estar facilitando o convívio social de pessoas que estão com medo de sair de casa devido a dores de cabeça, a mal-estar, quanto estão em lugares com uma densidade sonora não controlada. Então, pensando nisso, a gente pode facilitar a inclusão dessas pessoas no meio de uma sociedade, pois essas pessoas não são muito diferentes, elas só sofrem de uma condição, então pode ser facilmente auxiliadas através desse nosso aparelhinho, do nosso produto, para facilitar o convívio delas, né? Então, é mais ou menos isso. Muito obrigado por ter assistido até aqui. E é isso. Valeu pela paciência de todos. Muito obrigado.